Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Nós estamos na última semana, semana 8, com a mensagem 24. Adão e Cristo. 2 homens e 2 destinos, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei. Senhor Jesus, para você ser um com a palavra abençoar, que o canal precisamos muito da bênção dos irmãos, da bênção do Senhor. Ó Senhor Jesus, e também o YouTube vai entendendo que o conteúdo é relevante quando você deixa o like, né, e ele vai indicando para mais pessoas. E o mais importante é que você busque o Senhor, você ora ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você conseguir compreender aquilo que Deus quer te transmitir, né, quer transmitir para você especificamente, né, de maneira pessoal e íntima, né, para você desenvolver a sua intimidade com Deus. Ó Senhor Jesus, e também para que o Senhor te revele pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Salmos capítulo 119, versículo 142. Senhor Jesus. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 3, versículo 19. Senhor Jesus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Senhor Jesus. Agora capítulo 4, versículo 6. Ó Senhor Jesus. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Senhor Jesus. Agora, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ó Senhor Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor Jesus. Agora, ler coração. Romanos, capítulo 5, versículo 18. Senhor Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ó Senhor Jesus, agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, o dom da graça tem por base a justiça de Deus. Senhor Jesus. Por causa da ofensa de Adão, toda a humanidade ficou debaixo da condenação de Deus. Mas a graça vem justificar-nos, e mesmo que as ofensas sejam muitas, temos a oportunidade de receber muito mais a abundância dessa graça e o dom da justiça de Deus. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse foi o maior presente que alguém poderia ter recebido em toda a sua vida. Querido leitor, você não recebeu um pouco de graça, mas a abundância da graça. Senhor Jesus. A graça visa transformar-nos. Deus sabe da dificuldade de mudar nosso ser. Por isso providenciou-nos muita graça e o dom da sua justiça. Ó Senhor Jesus. Dizer que a abundância da graça de Deus se baseia em sua justiça significa dizer que ela não estará acessível porque você tem sido uma boa pessoa e por isso fez por merecer ser abençoado com ela.
Por exemplo, podemos sentir-nos mal por não ter orado, lido a palavra ou pregado o Evangelho. O inimigo de Deus, Satanás, pode acusar-nos dizendo que não merecemos receber e desfrutar desse presente, que é o próprio Cristo. Nesse momento, devemos perguntar-nos: a graça tem como fundamento o nosso bom comportamento ou aquilo que Deus fez por meio da obra da cruz? O que Deus fez na cruz a cada um de nós é imutável. Nada nem ninguém o mudará. Sua justiça é eterna. Quando cremos nessa obra, crucificamos ali nosso velho homem e somos justificados por Deus. Isso independe de qualquer obra. E se Deus nos justificou, esse dom abundante de sua graça atuará em nossa vida. Senhor Jesus, não confie em si mesmo. Quando Deus enviou a lei, Ele queria com isso ressaltar que o homem nunca teria condições de cumpri-la. Já perceberam que quanto mais a lei diz, você não pode fazer isso, mais percebemos dentro de nós algo que deseja fazer aquilo? Isso acontece porque a lei avulta, isto é, expõe o pecado e o torna maior e mais intenso. Senhor Jesus. Mas qual é a solução, querido leitor? É permitir que a graça reine por meio da justiça de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça vai reinar pela justiça. A justiça de Deus não só deu base para termos nossos pecados perdoados, mas também para que sua graça reine sobre nós por meio de sua vida. Não precisa andar cabisbaixo, sentindo-se acusado por falhas que porventura tenha cometido. Lembre-se, a graça vem pela justiça de Deus, independente de sua situação ou condição, e ela quer levar-nos para a vida eterna. Volte-se para Cristo agora mesmo. Você não mais precisa ficar vivendo em Adão. Nele só há pecado, ofensas e condenação. Mas em Cristo temos a abundância da graça para a nossa justificação. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Graças a Deus, né, que a base, né, para a gente fazer tudo hoje, né, a base de Cristo para nós, né, é o próprio Senhor, é a justiça de Deus. E não o nosso comportamento, né? Senhor Jesus, não o nosso bom ânimo, né? Ó Senhor Jesus, né? Às vezes a gente é assim, né? Hoje eu estou com bom ânimo, vou servir a Deus, amanhã já não quero, né? Se o Senhor, né, ficasse dependendo, botando a justiça dele, né, sobre o nosso ânimo, sobre as nossas opiniões, sobre a nossa disposição, né? Senhor Jesus, né? Deus ia estar cheio do poder, no dia seguinte, né, já era, né, Senhor Jesus, porque nós somos assim, nós somos inconstantes, né, Senhor Jesus, a gente fica ali, né, entre dois pensamentos, hora está bem, hora não está, na hora você recebe uma notícia, aquela mesma notícia, né, uma hora você recebe ela de maneira boa, daqui a pouco você pensa, não, é ruim, não, é boa, não, é ruim, ó Senhor Jesus, a gente é assim, né, mas é como ele tocou aqui, né, o que o Senhor tem para nós, a base é a justiça de Deus, é aquilo que Deus fez. Né? Por isso que a gente precisa entrar, né, mais profundamente na palavra. Hoje muitos cristãos ainda ficam nisso aqui, ainda achando que é obrigação deles sustentar, né, a sua justificação, né, diante de Deus, né, a obra de Deus, a cruz de Cristo, né, Senhor Jesus. Né, como se o homem tivesse tanto poder assim que, olha, eu errei agora, Cristo, desce da cruz, sai daí. Né? Não, agora Senhor, eu estou bem, pode voltar para a cruz. Não somos nós que mandamos no Senhor, não somos nós que sustentamos a cruz, é a cruz que nos sustenta, é a obra de Cristo, não somos nós que ficamos colocando o Cristo na cruz, tirando, né? Senhor Jesus. Então nós vamos ter clareza disso, né? O Senhor, Ele proporcionou a nossa salvação, bastou crer, ponto final, aquilo que Deus fez e pronto, né? Senhor Jesus, mas
existem questões no nosso dia a dia, né? Questões do nosso de relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra, relacionamento com o próximo, né, Senhor Jesus. Aí tudo isso, sim, isso aí varia. Agora, aquilo que Deus fez, Ele fez e pronto. Né? Por isso que o Senhor veio, né, de maneira tão especial, né, Senhor Jesus, teve um viver humano ali perfeito, né, sem pecado. A prova, né, de que o viver do Senhor ali, né, como um ser humano ali, né, foi aprovado, foi o resultado dele ser ressuscitado, né, Senhor Jesus. Né? Até a vinda de Jesus não havia essa palavra, né, no vocabulário das pessoas. Ressurreição, o que é isso? Né, Senhor Jesus. Como é que uma pessoa vai voltar, né, do mundo dos mortos, voltar novamente, né, Senhor Jesus? Por isso nós precisamos nos agarrar ao Senhor. Né? O Senhor tem nos dado várias oportunidades para a gente se voltar a Ele, né, Senhor Jesus, para a gente poder conhecer a pessoa de Deus, desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa salvação. Mas que salvação é essa? É a transformação da nossa vida. Não é uma questão da salvação do Senhor lá na cruz. Na cruz Ele já fez e pronto, acabou. Não depende de nós, né? Não somos nós que colocamos ou tiramos o Senhor de lá. Mas agora no nosso dia a dia, existe sim a transformação da nossa alma. Né? Muitas pessoas ainda confundem isso ainda, né? Essa questão, né, da volta do Senhor, a questão do reino, com a questão da Nova Jerusalém. Né? Aí misturam a questão da volta do Senhor na questão do arrebatamento, ainda misturam, né, ali, e aí acabam embolando essas duas coisas, né, que está escrito para o final da Bíblia, né, e aí não conseguem compreender, né, o principal, o centro da Bíblia, né, que é o próprio Cristo. Então ainda confundem essas questões e aí embolam isso, e aí fica nesse negócio: perde salvação, não perde salvação. Cristo morreu por mim na cruz, não morreu, foi, não foi. Né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa de revelação na palavra para a gente tocar nisso. Né? O Senhor, né, Ele veio a nós, né, como um presente, né, como graça a nós. O viver dele, né, tudo que Ele fez, tudo aquilo que Deus operou, né, Senhor Jesus, como a gente já falou aqui, né, não são três deuses, né? Deus Pai é uma coisa, Deus Filho é outra coisa e Deus Espírito é outra coisa. Não, é tudo uma coisa só. Então o próprio Deus, né, veio em carne na pessoa de Jesus. Né? Jesus quer dizer Jeová, é a nossa salvação. Né? Eu já vi essa semana, né, Jeová, Javé, Iavé. Né? Esse nome, né, se perdeu a pronúncia, né? Senhor Jesus. Mas o importante é que o Senhor, Ele é a nossa salvação, o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, então Ele veio, experimentou o viver humano, né? Ele veio na forma, né, de carne pecaminosa, mas sem o pecado dentro de si, para poder julgar na sua própria carne o pecado. Então Ele em nenhum momento, né, ele cedeu ao pecado, Ele foi tentado em todas as coisas. Essa é a função do diabo, né? O tentador. Ele tenta, se ele vai conseguir ou não, depende de você, do seu empenho, da sua maneira de se voltar ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Então ali Ele resolveu todos os nossos problemas, né, por meio da sua morte, mas Ele não ficou na morte. Né? Ele foi lá, ele, ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu aos céus. Ó Senhor Jesus, né, e se tornou o Espírito que dá vida. Né? Por isso que depois ele voltou no meio dos discípulos, né, e soprou neles o Espírito. Né? E isso mesmo acontece conosco, a partir do momento que a gente crê. O Senhor, Ele entra para dentro de nós como o Espírito, para transformar a nossa vida. Muitos hoje atentam apenas para a questão do Senhor, a questão dos milagres, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, mas não atentam que o Senhor, Ele teve um viver humano, onde Ele se compadecia das pessoas, onde Ele amava, onde Ele demonstrava quem era a Deus, né, Senhor Jesus. Né? Quando Ele chegou para os discípulos e revelou: olha, eu estou indo de volta, né, para o Pai, você é crucificado e tal. Aí Augusto fala assim: revela, mostra-nos o Pai. Né? Ele falou assim: poxa, há tanto tempo vocês estão comigo e ainda não conheceram o Pai? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Né? Então ele deixou muito claro, né, a questão ali. Jesus veio para mostrar quem é Deus, né, pelos seus aspectos, pela sua natureza, pela sua bondade, né, sua humanidade elevada. Ó Senhor Jesus, e nós também somos assim, não adianta a gente querer ser espiritual, né? Ser aquele que faz milagres, faz isso e aquilo, e a gente não aprender a ser humano, se compadecer dos outros, se colocar no lugar dos outros, né? Procurar orar, né? Buscar o Senhor, né? Senhor Jesus. Né? A gente precisa estar claro que, né, o Senhor,
Ele ressuscitou, Ele soprou o Espírito da vida para entrar para dentro de nós, para que essa vida possa salvar a nossa pessoa, possa nos transformar, né, Senhor Jesus. E o Senhor, Ele sabe que é muito difícil mudar, né, um ser humano, né, mudar uma pessoa, mudar uma personalidade, né, alguém que viveu, né, um bom tempo já fazendo as coisas de um jeito e tal. Ó Senhor Jesus, mas por Ele saber isso, né, Deus não é ignorante, né, Ele sabe. Ó Senhor Jesus, então Ele nos providenciou muita graça, né, Senhor Jesus, e o dom da justiça, né? Então isso não depende de nós, é aquilo que Cristo realizou e Ele continua realizando em nós, né? Como Ele tocou aqui, no inimigo Ele quer nos enganar, né? O inimigo também tem, né? Assim como existem os servos de Deus, existem aqueles também que estão servindo o inimigo, né? E muitos sem nem saber, né? E muitos de plena consciência, fazendo maldade, espalhando mentiras, né, Senhor Jesus, né? Trazendo muita desinformação, trazendo coisa errada, coisa trocada, ó Senhor Jesus, para tirar o crédito de Deus, né? E aí alguns acabam crendo na mentira de Satanás e não creem na palavra. Por isso o versículo que a gente leu aqui, né? A própria palavra de Deus é a verdade, né? A própria palavra de Deus é a justiça. Então a gente precisa crer na palavra, né, Senhor Jesus. Mas aí alguns já começam assim, não, tem interpretação, lá tem isso, tem contexto, não sei o que. Peraí, crê na palavra. Nós precisamos crer na palavra, que a palavra está dizendo, né, Senhor Jesus. Para isso tem que usar o Espírito, né? Tem coisas que você vai ler ali, é isso mesmo. É o que está escrito ali, é o que está escrito. Agora há coisas que a gente precisa pegar o sentido mais profundo da palavra. O que o Senhor quis mostrar com aquilo ali, né, Senhor Jesus. Mas aí muitos não ficam nesse negócio de a interpretação, e acabam não crendo na palavra. E acabam levando outras pessoas também a ter essa dificuldade de crer na palavra, né? O Senhor, Ele sabe a nossa dificuldade de ser mudado, né? Por isso que Ele quer nos dar muita graça, né? A graça é o seu próprio Filho. Por isso, a semana está tocando bastante nisso, né? Você tem dois caminhos e dois destinos. Ou você fica em Adão, na sua incredulidade, na sua murmuração, né, Senhor Jesus, nos seus conceitos, ou você fica em Cristo, né, com o coração aberto, humilde, ouvindo a palavra de Deus, crendo, lendo a Bíblia de maneira adequada, usando o Espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, aí o Senhor vai dispensando Cristo, vai te dando muita graça. Ó Senhor Jesus, e essa graça, esse dispensar de Deus é que vai te dar força, né? Esse dispensar que tem força para atuar em nós, né, para poder realmente mudar, né, o nosso viver, porque ele tem como base, né, a justiça de Deus, aquilo que Deus cumpriu por nós. Ó Senhor Jesus, então não é o nosso bom ânimo, não é o nosso merecimento, né, Senhor Jesus, né, não é o que você mereceu, não, eu sou bonzinho, eu mereço isso, mereço aquilo, não, é tudo por meio de Cristo. Não depende de nós, não depende do nosso bom ânimo de fazer as coisas, que a gente precisa estar bem claro, né, Senhor Jesus. O que a gente precisa fazer é permitir que a graça de Deus, né, ela reine em nós, por meio da justiça de Deus, por meio daquilo que Deus tem cumprido, né, no nosso meio, né, tem buscado cumprir em nós. Então a gente precisa estar bem atento à palavra de Deus. A gente sabe que nossa rotina, nosso dia a dia é muito agitado, mas a gente tem que ter, né, pelo menos um momento na semana em que você vai diante do Senhor e fala assim, para tudo, né, não quero pensar mais em nada, meu trabalho, casa, nada. Eu quero parar aqui, me concentrar no Senhor, né? Seja lendo um livro espiritual, tocando na palavra, fazendo uma oração, lendo a Bíblia, mas você dando um espaço para que o Senhor fale com você. Ó Senhor Jesus, como ele tocou aqui, né? A graça ela só vai reinar pela justiça. É quando Deus cumpre aquilo que Ele quer, é quando você vai abrindo espaço para Deus, né, Senhor Jesus, né? E como ele tocou, né? A justiça de Deus não só deu base para a gente ser perdoado dos pecados, mas também para que a graça reine em nós, por meio da vida de Deus. Ó Senhor Jesus, então eu conto da natureza de Deus, né, daquilo que você vai compreendendo, né, daquilo que Deus vai se dispensando para você. Como eu falei, né, não é só focar naquilo que Jesus fez, mas naquilo que Jesus é. Né? Por isso que o Senhor falou, né, há tanto tempo você está comigo e ainda não conhece o Pai? Vocês não viram o Pai ainda? Quem me vê a mim vê o Pai. Né? Então, né, há tanto tempo a gente está lendo a palavra e a gente ainda não viu Deus. A gente não conseguiu ainda tocar no Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então independe, né, da nossa situação, da nossa condição, de a gente estar bem ou não estar. A graça de Deus é a graça de Deus. É uma questão de você se voltar ao Senhor.
Senhor, eu estou numa situação assim, mas me volta a Ti. Né? Mesmo não merecendo, mesmo estando na condição tal, abrir o Senhor, né? Abrir o coração do Senhor, né? Senhor Jesus. Né? Essa é a base é a justiça de Deus. Senhor, o inimigo vem te enganar, vai falar mentira, você fala assim, Senhor, eu não estou aqui baseado, ontem eu estava certinho, hoje eu estou todo pecaminoso, errei, cometi isso, aquilo, mas eu tenho como base a morte de Cristo na cruz, eu tenho como base, né, aquilo que o Senhor fez por mim, então eu tenho acesso a Ti, o Senhor me lava, né, dos meus pecados, né, Senhor, eu quero me achegar a Ti para que o Senhor fale comigo, e assim a gente espanta o inimigo, a gente não pode dar crédito ao inimigo, né, ó Senhor Jesus, como ele tocou aqui, né, quanto mais você tenta fazer algo ali, né, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mais você tem vontade de fazer, é só dizer que não pode, né, é aí que você fica tentado a fazer, né? É como se a lei ele virasse um monstro, né? Um monstro do não pode fazer isso. Opa, e agora que, né, Senhor Jesus? É igual todos os dias, né? Você come, você tem seus horários para comer, tudo direitinho, e vai tudo tranquilo. De repente você, todos os dias come até no máximo 7 horas da noite, está tudo tranquilo. Agora, por exemplo, você tem que fazer jejum de 12 horas, você tem que tirar sangue no dia seguinte. Né? Você todos os dias, não, estou tranquilo, todos os dias, minha última refeição é 7 horas da noite, posso fazer exame às 7 horas da manhã, tranquilo. Mas é naquele dia, só que você sabe que você não pode comer mais nada, é a hora que você acorda de madrugada, dá vontade de atacar a geladeira, dá vontade de comer isso, comer aquilo, né? E aí você fala, não, peraí, eu tenho exame de sangue amanhã de manhã. Né? O monstro não pode, falou que não pode, logo aguça, mesmo que aquilo de repente não seja um hábito seu, mas aflora, né? Ó Senhor Jesus. Mas como não tocou, a gente precisa estar bem claro disso, né? A graça de Deus, ela vem reinar em nós pela justiça de Deus e não pela nossa condição, não pela nossa situação, não pelo nosso merecimento, né? Ela veio para nós para nos dar vida eterna. Tudo aquilo que a graça veio é por meio da vida eterna, é para a vida eterna, né? Com a vida eterna. Então, tudo isso a gente precisa estar bem claro, né? O Senhor, Ele está se entregando para nós. Agora é a nossa escolha. A gente vai ficar em Adão, né, com seus pecados, incredulidade, tudo isso, ou nós vamos voltar para Cristo? Né? O Adão, ele, né, foi uma desgraça. Né? Ele quer, né, ali acabou com tudo, né? Mas Cristo não. Cristo veio trazendo de volta esse homem para Deus. E hoje não é diferente. O Senhor hoje Ele quer fazer a mesma coisa, basta que você se volte. Não é a sua condição, não é você se manter assim e tal, mas é simplesmente você se voltar ao Senhor, né? E Ele vai cumprir aquilo que Ele veio fazer, né? Que é nos levar diante de Deus, né? Senhor Jesus, mas hoje não como um homem, né? Andando fisicamente, mas Ele dentro do nosso espírito. Por isso a importância de hoje a gente exercitar o espírito, né? Sempre é bom bater nessa tecla, né? Invocar o nome do Senhor, exercitar o nosso espírito para a gente ler a Bíblia, ler os livros espirituais, ler o alimento diário de maneira adequada, né, a fim de extrair vida da palavra. Né? Não desanime, não dê ouvidos para o inimigo, mas ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a justiça de Deus. Né? Ó Senhor Jesus, tudo aquilo que Deus fez, vai fazer, está fazendo, está tudo na palavra, e Ele está nos dando, né, tudo isso para a gente poder caminhar, né, mais próximo, mais íntimo de Deus possível. Né? Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.